Salve, salve, gente boa de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas capítulo 9, 53 diz assim, ó: E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E viram o seu aspecto era de quem que ia a Jerusalém. Queridos, a palavra aspecto são 7 letras. Aspecto é a fisionomia, a fachada, né? Pode ser o exterior de algo, né? A aparência, verdade? A figura, o semblante. Então Lucas está dizendo aqui que Jesus já está com o aspecto de que quem ia a Jerusalém, e ele sabia o que ele iria enfrentar. Aspecto tem 7 letras. O número 7 revela todas as coisas. São 7 os anos de ciclos da nossa vida. De 0 a 7 anos, nós concluímos o ciclo de ser criança inocente. De 7 ao 14, aprendemos a ser espertos, aprendemos sobre a nossa sexualidade, aprendemos sobre o respeito. De 14 a 21, já conhecemos a nossa necessidade de conquista, de o que eu vou querer da vida, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, se eu vou comprar uma casa, se eu vou montar uma família, onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Então, já é essa fase de 21 a 28 anos, que é o ciclo em que você já quer buscar se assentar na vida, né? Buscar o conforto, segurança, chegando próximo já à sua meia existência, né? 28 a 35 já é o ciclo chamado o ciclo perfeito, que é a época em que o ser humano ainda está em subida na sua saúde, está perfeito. De 35 para frente já é caminho de descida. Chegando aos 35, nós já começamos a arranjar alguns problemas. Alguns mais cedo, alguns nessa época mesmo. Problema de visão, problema de reumatismo, artrose, problema de diabetes, doenças que começam a surgir. E é uma época em que começa a aparecer já a deficiência do nosso DNA. Deus disse na sua palavra que o homem está determinado ao homem viver até 70, 80 anos. Depois disso é canseira, cansaço, enfado. Então, 35 já é ali a metade da existência e no ponto perfeito da saúde. O sacrifício de Jesus deveria ser um sacrifício exigido como um cordeiro sem defeito, sem doença, sem mácula. Jesus sabia então que ele estava já com os seus dias contados, e ele sabe que ele deve apresentar um sacrifício perfeito.
O cordeiro tem que ser perfeito para o sacrifício. Então o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O cordeiro estava pronto, sem defeito, sem doenças. Deus garantiu que Jesus chegasse à cidade. Porque se o poder de Deus não garantisse isso, Satanás o teria matado bem cedo ainda. E houve várias tentativas. A Bíblia diz que o rei mandou matar todas as crianças da cidade onde disseram que Jesus havia nascido. Porque havia uma profecia que tinha nascido o rei. E foram várias tentativas do inimigo, mas Deus o escondeu debaixo das suas asas até que Jesus completasse a cidade. E nessa idade Jesus estava pronto. Seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. O cordeiro estava pronto, sem defeito, sem doença. Então Jesus virou para os seus discípulos e disse-lhes: pondes estas palavras em vossos ouvidos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e será morto. Cristo Jesus falando do seu encerramento, do seu sacrifício. O Cristo falando que Jesus iria morrer. Porque o Cristo que habitava em Jesus é preexistente, não morreria, não morre, né? É o Deus que habitou em Jesus. O aspecto de todo homem que vai a Jerusalém adorar é diferente. É assim, vai ser assim e será assim. Toda vez que você sobe a Jerusalém, sobe a Santa Ceia, sobe a Páscoa, você vai com aquele aspecto de que quem vai assistir um sacrifício. Porque a Santa Ceia é o sacrifício de Jesus. E como era esse sacrifício? O sacerdote trazia o cordeiro debaixo do braço, cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Não podia ser um cordeiro cego, manco, aleijado, teria que ser perfeito. E trazia diante do povo e trazia o cutelo e passava o cutelo sobre o pescoço do cordeiro. E de modo que o sangue do cordeiro caía sobre uma bacia. E o sacerdote, ao derramar todo o sangue do cordeiro na bacia, entrega o cordeiro para ser queimado e pega o sangue e asperja sobre o rosto, sobre as pessoas, sobre o altar. Quem está ali sente o impacto da morte do cordeiro, como se a pessoa morresse junto. E o que simboliza então
a Santa Ceia senão a morte do Cordeiro? Quando nós estamos tomando a Santa Ceia, segundo o apóstolo Paulo, que a instituiu em Corinto, nas suas cartas, como ela deveria ser, as pessoas subiam a Santa Ceia com toda a contrição, com todo o cuidado de atender os pedidos do ritual da liturgia da ceia. Na Santa Ceia a gente precisa se sentir morto. Você está se sentindo vazio, você tem que morrer. Seu casamento está ruim, você tem que morrer. Romanos, no capítulo 6, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Mas, irmão, como eu posso morrer? Entregando sua vida a Jesus. O apóstolo Paulo dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim.